corrida dos ratos. Não consegue sair daquela rodinha. Uma coisa, paga uma luz, paga uma água, paga um gás, paga aluguel, paga... Só se vive uma vez, vamos gastar dinheiro, vamos viajar, vamos amanhã Deus pertence. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito aí de um tema muito interessante, que eu não sei se você já ouviu falar muito por aí, mas é um tema chamado Corrida dos Ratos. A Corrida dos Ratos, pensa comigo, imagina aí uma rodinha, daquela rodinha que você coloca aí um camundongozinho para correr, tem até às vezes tem de gatinho também, né, para eles fazerem exercício. Imagina aí uma rodinha dessa com um ratinho dentro correndo, correndo, e ele não consegue sair daquela rodinha. Imagina agora a nossa vida. A nossa vida também é assim. Não sei se você já parou para perceber, mas a gente costuma ficar correndo atrás do próprio rabo. A gente corre atrás de dinheiro, corre atrás, gera o nosso próprio dinheiro. Daqui a pouco a gente paga a conta, paga uma outra conta ali, paga uma outra conta ali, paga uma coisa, paga uma luz, paga uma água, paga um gás, paga o aluguel, paga... Daqui a pouco a gente está sem dinheiro e a gente precisa novamente correr atrás do dinheiro e aí a gente paga uma conta para... É sempre a mesma história, a história se repete o tempo todo, né? Isso se chama corrida dos ratos. É o meio em que a gente é inserido a vida inteira. A gente viveu a vida inteira num padrão comportamental que a gente aprendeu com os nossos pais. A gente aprendeu uma maneira de se comportar financeiramente com a nossa mãe e uma maneira diferente com o nosso pai. Então, e os nossos pais, cada um deles, tiveram formas diferentes de ensino com os seus pais também. Então, isso vem de geração em geração. Imagina comigo, a sua mãe, ela aprendeu na família dela que poupar era muito bom. Então, a sua mãe te ensinou a poupar. O seu pai aprendeu na família dele que gastar era muito bom, era mais interessante gastar. E aí, o seu pai já veio com uma filosofia de gastar. Seu pai e sua mãe casaram e tiveram você. E aí, você fica pensando, e agora? Eu sigo o conselho da minha mãe em poupar ou sigo o conselho do meu pai em gastar? Porque só se vive uma vez. Porque a gente pensa assim, né, gente? Que só se vive uma vez. Então, você, provavelmente, eu, né, tivemos, né, essa dúvida. E agora? Porque o ensinamento que nós tivemos, assim, o habitual, o normal, que é a matemática básica, o português, todo mundo aprendeu. Mas educação financeira não foi ensinado. Então, a gente vem o quê? A gente vem repetindo padrões de acordo com o que a nossa mãe ensina, com o nosso pai ensina. Geralmente é assim, tá? Não é tem exceções, né, gente? Mas assim, geralmente a gente vai repetindo os padrões conforme a nossa família vai nos ensinando. E aí, você com aquela dúvida, né? Poxa, eu gasto ou eu poupo? Você fica na dúvida, né? Se vai gastar, se vai seguir gastando, se vai seguir. E aí você casa com uma outra pessoa e forma uma outra família que se você repetir o padrão do seu pai, repetir o padrão da sua mãe, você vai repetir também com a sua família, tá? E é assim, isso é normal, né, gente? Então, mas existe um método, gente, existe uma forma da gente pular sair dessa corrida dos ratos, né? Que é a gente o quê? Tendo educação financeira, a gente aprendendo a se organizar financeiramente, a gente aprendendo a trabalhar com o dinheiro de uma forma que a maioria das pessoas não sabem, tá? Então, a educação financeira, gente, eu costumo dizer que ela muda vidas, ela muda a vida de uma pessoa. Uma pessoa que é organizada financeiramente, ela como se ela tivesse liberta, sabe? Como se, assim, ela tivesse achado uma chave que abre várias portas, não só uma porta. Não é sobre dinheiro, não é só sobre dinheiro, sabe? É sobre mudança, sobre comportamento, sobre liberdade, é sobre relacionamento, são hábitos, comportamentos, escolhas, sabe? Então, assim, quando a pessoa conhece o mundo aí da educação financeira,
ela consegue, gente, abrir muitas portas, tá? Ela conhece vários mundos diferentes e não tem como dar errado, sabe? Eu nunca dei educação financeira ao longo da minha vida, tá? Eu sempre vivi numa família muito humilde, normal, nunca passei fome, nada disso, mas sempre foi o dinheirinho muito contadinho. Eu nunca estudei em escola particular, porque minha mãe não tinha dinheiro, e tá ótimo, porque o que ela pôde me dar, ela me deu. Eu sou muito grata por isso. E sempre, minha família sempre foi ali dinheiro contado, tá? Mas a partir do momento, gente, que eu descobri que existe a educação financeira, eu comecei a estudar, comecei a aprender a lidar com dinheiro, comecei a falar sobre dinheiro na minha família, comecei a explicar para o meu filho, para o meu marido, inserir os dois nesse mundo, né, para que eles entendam que o dinheiro, falar sobre dinheiro não é só sobre dinheiro, sobre nota, sobre moeda, vai muito mais além. A gente mudou nosso relacionamento, porque antes era briga, ai meu Deus, você gasta mais, você gasta isso, você gasta aquilo, aí tem que pagar conta, aí tem que pagar conta. A gente nunca mais se preocupou se o salário ia cair na conta, se estava atrasado o pagamento, se tinha boleto para pagar, porque a gente já sabia que tinha o dinheiro para pagar. Então, assim, quando você é organizado financeiramente, quando você busca a educação financeira na sua vida, você deita no travesseiro e dorme, sabe? Não tem aquela preocupação de acordar e agora tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Não, isso acabou, sabe? Isso estou contando a minha experiência, tá bom, gente? Porque assim, eu sei que a gente tem muitas realidades por aí, muitas, mas eu estou contando para você a minha experiência como uma pessoa comum. Eu hoje ainda sou CLT. No momento que eu gravo esse vídeo, claro, eu quero fazer uma transição de carreira para ser educadora financeira, mas eu ainda não consegui, tá tudo bem. Então, eu estou buscando aí mais conhecimento, estudando mais, para que quando eu tiver clientes suficientes que queiram fazer essa caminhada junto comigo, que queiram se libertar aí dessa venda, né, que geralmente a gente já vem de berço, né, a gente já vem com uma venda assim que a gente não consegue enxergar além. A gente só pensa assim, ai, vou ganhar dinheiro, vou gastar. Dinheiro vem, dinheiro chega, dinheiro a gente gasta, né? Chegou o dinheiro hoje, amanhã não tem mais nada. Chegou o dinheiro hoje, amanhã já não tem mais nada. Porque a gente só pensa assim, chegou o dinheiro, a gente tem que gastar, né? Só se vive uma vez, vamos gastar dinheiro, vamos viajar, vamos amanhã, ou amanhã Deus pertence. E não é assim, gente. Eu só descobri isso a partir de momentos ruins, porque a gente costuma a dar mais atenção quando acontece algo muito negativo na nossa vida. Aí que a gente acorda, nossa, o que eu fiz da minha vida? Sabe? Comigo foi assim, eu tive momentos ruins, com doença, sem plano de saúde, e aí tivemos que ficar internados no caso não, meu esposo ficou internado e ele não tinha plano de saúde. Foi um momento muito ruim, ele foi muito bem tratado no hospital, tá? Isso aí eu posso dizer, ele foi muito bem tratado, mas foi momentos de muito desespero, porque a gente tinha que ficar esperando, ele entrou em estado muito ruim no hospital, né? E ele teve que ficar esperando um atendimento, teve que ficar. A gente não tinha dinheiro para pagar nenhum exame, tinha que ficar esperando mesmo. Talvez se a gente tivesse um dinheiro, a gente poderia ter pago aí um exame, né, para adiantar algum processo, alguma coisa, e depois aconteceu novamente com a minha mãe, e aí eu fiquei muito traumatizada com isso. A falta, muita gente fala assim, nossa, mas dinheiro não traz felicidade de muitas famílias, porque a gente vê muito isso nas novelas, vê na televisão, né? As pessoas falam muito que dinheiro não traz felicidade, mas eu queria que você pensasse, a falta de dinheiro traz felicidade? Muito pelo contrário, a falta de dinheiro traz desespero, traz insegurança, sabe? Traz medo, sabe? A gente, sem dinheiro, a gente não precisa, de repente, ser milionário, trilionário, gente, mas a gente ter um mínimo, um dinheiro que a gente possa, nossa, queimou uma televisão, eu posso comprar uma televisão. Eu sei, gente, que para isso existe o cartão de crédito, mas o cartão de crédito a gente só deve usar se a gente tem o dinheiro.
O cartão de crédito deveria ser um nosso aliado, sabe? Eu não sei se eu já falei em algum vídeo, mas eu vou falar aqui agora. Eu aprendi dessa forma, tá? O dinheiro, ele é um excelente servo e ele é um péssimo patrão. Então você precisa escolher. Você quer ser servo do seu dinheiro ou você quer ser patrão do seu dinheiro? Tá? Porque se você for servo, ele vai arrasar com a sua vida. Tá? Porque a gente vai usar tudo descontroladamente. Agora, se você for patrão do seu dinheiro, ele é um ótimo servo, gente. Porque ele faz, a multiplicação aí acontece, o milagre acontece. Se você for patrão do seu dinheiro, o milagre acontece. Porque aí você consegue colocá-lo para render, colocá-lo para multiplicar aonde você quer, aonde rende mais, aonde estiver rendendo mais. Você toma suas próprias decisões. Se queimou uma geladeira, você vai lá, pode usar o cartão de crédito. Mas se você tem o dinheiro para pagar, você usa o cartão de crédito, de repente, para você pontuar milhas. Para você enriquecer ainda mais. Por quê? As milhas estão aí para todo mundo. Todo mundo pode pontuar milhas, todo mundo pode juntar milhas. Mas ninguém ensina abertamente. Por quê? Porque as pessoas não querem. Você acha que o banco vai querer que você aprenda a ser rico? O banco, você é produto do banco. Eu sou produto do banco. Nós somos produtos do banco. Eles têm que vender os produtos dele. Então, eles querem pessoas assim, que não tenham conhecimento mesmo, sabe? Então, assim, eu estou hoje levando conhecimento para as pessoas. Claro, o meu conhecimento ainda é mínimo, mas eu continuo estudando, gente, estou assim me aperfeiçoando para ficar boa, né? Para ficar melhor cada vez mais, aplicando sempre na minha vida, vivendo na pele. Eu não ensino nada que eu não vivi. Tudo que eu falar aqui, gente, eu já vivi na pele, eu já coloquei o meu pezinho lá e já comecei lá a criar robustez, tá? Para poder ensinar para vocês. Então, quem gosta desse assunto, quem assim é apaixonado por isso, quem gosta de falar sobre ações, fundos imobiliários, bolsa de valores, educação financeira, quem gosta de investir aí em MXRF11, né? Que só você fala nisso, né? Na internet, né? Que o MXRF11 e tal. Mas se você gosta aí de se organizar financeiramente, desse mundo da educação financeira, se você gosta de liberdade geográfica e quer conquistar a sua, ou então se você quer conquistar aí um objetivo seu, né, uma casa, um carro, de repente você tá aí querendo inspirações, né? Se quiser ficar aqui com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Não perde nenhum vídeo, porque aqui, gente, eu sou Aline Dias, educadora financeira agora, mas sou CLT, tá? Então, uma pessoa comum que resolveu fazer aí investimentos, estudar, para saber aí se dá resultado ou não, se é verdade mesmo que a gente pode enriquecer. E aí tem dado muito certo, gente. Eu estou muito feliz. Vou fazer vários vídeos aqui para vocês contando um pouco. Eu ainda só tenho essa fonte aqui, né, que é o meu celular para fazer gravações, mas aí eu quero poder depois, de repente, investir em algo melhor para ou uma câmera ou outro celular para que eu possa, né, mostrar para vocês aqui, que eu não sei como faz, mostrar para vocês na tela alguns dos meus resultados, de investimentos que eu fiz, que deram dividendos. Hoje eu já recebo dividendos, eu estou muito feliz, eu queria muito compartilhar isso com vocês, mas ainda não é possível, né? Que eu só gravo com esse telefone e aí depois tem que fazer montagem, né? E aí eu tenho que ver como faz isso. Mas fica aqui comigo, gente. Espero que vocês gostem muito dos vídeos, que vocês possam se inspirar muito, né? E ver que é possível uma pessoa comum aí mudar a sua própria realidade. Então eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo para vocês e até mais.